Olá! Já pensaram na vida como se fosse uma construção? Uma casa, um prédio, uma estrutura que a gente está sempre montando tijolo por tijolo? Pois é sobre isso que vamos falar hoje: a arquitetura de quem a gente é. E para isso, vamos usar duas ideias muito poderosas para entender como construir uma vida que tenha tanto uma base sólida quanto uma direção clara. E aí, me diz, soa familiar? De um lado, aquela pessoa cheia de sonhos, de planos incríveis, mas que na prática, no dia a dia, a vida é um verdadeiro caos. E do outro lado, alguém que tem uma vida que parece um reloginho, tudo organizado, impecável, mas que por dentro sente um vazio, uma falta de sentido. Esses sentimentos, olha, são bem mais comuns do que a gente pensa. Agora, e se a gente olhasse para esses sentimentos não como uma falha pessoal, mas como sintomas? Como sinais de que alguma coisa na nossa construção está meio fora de eixo. Na verdade, eles são um baita ponto de partida para a gente entender o que está acontecendo. E a solução, segundo o material que a gente está analisando, passa por entender duas categorias principais da nossa integração como seres humanos. E são elas que a gente vai desvendar agora: a tal da coesão horizontal e a coesão vertical. Bora mergulhar nisso. Vamos começar pela base, né? Pelo alicerce de tudo. A coesão horizontal é como se fosse a planta baixa da nossa vida. É a forma como a gente organiza o nosso plano terreno, o nosso cotidiano. Falando de um jeito mais formal, a coesão horizontal é esse alinhamento entre as várias partes da vida no mesmo plano. Mas, para ficar mais fácil, pensa nos cômodos da sua vida: trabalho, saúde, dinheiro, relacionamentos. Eles se conectam bem? Ou tem um monte de porta trancada entre eles? E a pergunta que mata a charada para diagnosticar isso é exatamente essa: as partes da minha vida conversam entre si? Tipo, a saúde que se tem aguenta o tranco do trabalho? O dinheiro que entra sustenta as escolhas que são feitas? Uma coisa ajuda a outra ou atrapalha? E o legal desse slide é que ele tira a gente do abstrato e bota o pé no chão. Não estamos falando de uma ideia vaga, estamos falando do corpo, da rotina de cada um, dos relacionamentos, do trabalho, da grana, de onde a gente coloca o nosso foco, a nossa atenção, e da obra, que é aquilo que a gente constrói no mundo. É a integração de tudo isso funcionando junto. Ok, então a gente já firmou a base. Agora vamos subir. Vamos para a coesão vertical. Se a horizontalidade é a planta baixa, a base, a verticalidade é a estrutura que sobe, que aponta para cima. É a direção que dá sentido para a construção inteira. A coesão vertical, então, mede o quanto a vida que a gente vive no dia a dia, nossa personalidade em ação, está alinhada com aquele nosso eixo mais profundo, que a gente pode chamar de alma, de propósito, de essência, cada um dá um nome. E aqui, a pergunta-chave é ainda mais, mais profunda. Não é mais sobre as partes da vida conversando entre si. A pergunta agora é: a minha vida conversa com o que eu sou em profundidade? Essa pergunta busca uma ressonância lá dentro, sabe? E quando essa conversa acontece, o resultado é uma sensação de integridade, de ser uma pessoa inteira. As escolhas do dia a dia simplesmente fazem sentido. A gente sente menos aquela coisa de viver uma vida dupla, sabe? Ou de se abandonar para caber nas expectativas dos outros. Bom, mas e quando um desses eixos é muito forte e o outro é muito fraco? Aí a gente entra nos dois grandes riscos desse desequilíbrio: a fantasia e a performance. Vamos dar uma olhada no primeiro risco, que o material chama de fantasia. A fantasia rola quando tem muita coesão vertical, ou seja, uma conexão forte com o propósito, com sonhos gigantes, mas quase nada de coesão horizontal. O resultado? Uma visão linda que não tem a menor sustentação na realidade. A vida prática é um caos e os planos, coitados, nunca saem do papel. E no outro extremo, a gente tem o segundo risco. E esse talvez seja ainda mais comum no nosso mundo hoje: a performance. A performance é o exato oposto. Aqui a coesão horizontal está lá em cima. A vida funciona que é uma beleza, tudo organizado, produtivo, um sucesso. Só que falta a coesão vertical. É uma estrutura impecável, só que oca por dentro, sem alma. E essa tabela aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. Olha só, o foco da horizontal é a integração das partes. Se faltar, gera o caos da fantasia. Já o foco da vertical é o alinhamento com o ser. Se faltar, gera o vazio da performance. É um mapa perfeito desses desequilíbrios. Então, qual é a saída? Bom,
O caminho é juntar os dois planos. A verdadeira jornada para a maturidade não é escolher um lado ou o outro, mas sim integrar os dois de forma consciente. É um processo que tem duas vias, né? Primeiro, dar forma e sustentação para a vida, construir nossa base horizontal, e, ao mesmo tempo, dar sentido e direção para essa estrutura, alinhando tudo com o nosso eixo vertical. Então, o ponto central é este. A maturidade está em conseguir evitar os dois extremos. Evitar a fuga da realidade, que é a fantasia, e também evitar a anestesia espiritual, que é a performance. E para fechar, fica uma pergunta do material original que deixa a gente pensando. Quando a horizontalidade e a verticalidade finalmente se encontram, a pessoa para de ser um monte de personagens divididos. A questão final, então, é essa. Será que é possível ser a mesma consciência em todas as áreas da vida?